todos, turma do 8º ano, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Iremos iniciar nossa aula, né? Sou o professor Jocélio de Barros Lima, sou professor de língua portuguesa das turmas do 8º ano da manhã, aí na Escola Luiz Maria de França. Olha só, iremos ver os temas de conteúdos, que inclusive a gente abordou na aula anterior, são temas reportagem, fotoreportagem e notícia, tá? Esses três temas iremos abordar nessa aula, explicando de uma forma mais simplificada para vocês o que é reportagem, fotoreportagem e notícia, beleza? Então, caminhando aqui, a gente tem o conceito de reportagem. Então, o que seria reportagem? Reportagem é um gênero textual que não é literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral, tá certo? Então, eu digo que a reportagem tem uma complexidade muito maior do que a notícia em si, tá? Ela tem uma complexidade de pesquisa, de análise e assinatura do repórter, coisa que na notícia não tem isso, tá? Então vamos prosseguir. Então, o que a gente tem aí, pessoal? A gente tem, voltando para cá, a gente tem as principais características da reportagem, que é, tópico 1, textos escritos em primeira e terceira pessoa, tá? Primeira pessoa eu, terceira pessoa ele ou ela, tá? Então, e nós, né, no caso da primeira pessoa do plural. Então, geralmente são essas expressões que é utilizada muito na reportagem. Então, existe a presença de títulos, tá? O foco em temas sociais, políticos e econômicos, como por exemplo na aula passada a gente viu uma reportagem sobre uma questão social, né, da área da saúde, né, que é a epidemia do coronavírus, né? A linguagem é simples, clara e dinâmica. O discurso é direto e indireto. A objetividade e subjetividade, né, a reportagem. A linguagem também é formal, de língua culta, padrão, porque tem que ser admissível para que todos possam entender o que você está se expressando aqui naquela reportagem. Então a linguagem é a padrão, utilizada pela gramática, né? Os textos são assinados pelo repórter, tá? É bom frisar nesse detalhe aí. Uma estrutura da reportagem, embora apresente uma estrutura similar à da notícia, muito próxima, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões, interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Então essas são as informações que podem apresentar-se na reportagem. A sua estrutura básica da reportagem dos textos jornalísticos é dividida em três partes. Vamos ver. A primeira parte, vou colocar esse item aqui em cima, tá? Quem é a primeira parte? Título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos. Um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e o outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Item 2. A lead. A lead, na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Então, item 3. O corpo do texto. Desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Tá? Voltando aqui, temos o cantinho aqui, eu vou dar uma subida aqui é melhor. Pronto.
Temos um exemplo aqui de reportagem escrita, pessoal. Disse que ia trazer uma reportagem escrita para vocês, né? Para vocês verem, tá certo? E aí eu vou postar aqui também uma reportagem em vídeo. Vamos ver a escrita, que é essa aí. Lembrando que na aula passada, aliás, na aula de quarta-feira, a gente viu a reportagem, tá, de Cabrini em vídeo, tá? A gente também vai ver outra aqui mais curta, aquela era mais longa, tá? Só para a gente entender um pouquinho dos problemas enfrentados pela pandemia atualmente. Então aqui temos exemplo de uma reportagem escrita que diz assim: biomassa já responde por quase 10% de toda a matriz energética do Brasil. Então a biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode virar energia. Entre os resíduos usados estão o bagaço da cana e os resíduos florestais. A biomassa já responde por quase 10% da matriz energética brasileira e hoje é uma das principais linhas de pesquisa no país. Inclusive, já tem empresa produzindo a própria energia a partir da casca de arroz e de aveia. A maioria dos brasileiros pode até não saber o que é biomassa, mas ela sabe pertinho da gente todo santo dia. Biomassa é toda a matéria de origem vegetal ou animal que inclui resíduos, inclui plantações energéticas, inclui plantações de árvores que podem ser também aproveitadas energeticamente e até mesmo resíduos sólidos urbanos, como por exemplo o lixo das cidades, resíduos rurais e resíduos de animais, explica Suani Coelho, coordenadora do Centro Nacional de Referência em Biomassa da USP, Universidade de São Paulo. Então é difícil imaginar um país com mais biomassa que o Brasil e com tanto potencial. A biomassa responde por 90,53% da matriz energética brasileira. Destaque para o bagaço da cana, resíduos florestais, lixívia, que é um subproduto da indústria papeleira, biogás do lixo e de resíduos agropecuários, casca de arroz, entre outras fontes. Mas segundo os cientistas, o potencial de exploração energética da biomassa do nosso país equivaleria em uma conta conservadora e pelo menos 4 hidrelétricas de Itaipu. Apenas a queima do bagaço de cana gera 10 mil megawatts. Metade disso é para consumo próprio das usinas, mais ou menos metade é usada para ser exportada para a rede. Mas nós temos o potencial para dobrar essa exportação para a rede, portanto, podemos ter mais de uma Itaipu sendo produzida e sendo injetada na rede, aponta Suani Coelho. Trecho da reportagem do jornal O Globo, da Globo, 30/10/2014, por André Trigueiro. Gente, a gente observa aqui o título da reportagem, né? Biomassa já responde por quase 10% de toda a matriz energética do Brasil. A gente tem a LIDE, que é essa parte de baixo, né? Biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode virar energia entre os resíduos usados. Aliás, perdão, a gente tem um título, né? Biomassa já responde por quase 10% de toda a matriz energética do Brasil. Isso aí é o título. Abaixo disso aí é o subtítulo, o subtítulo. Biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode virar energia. Entre os resíduos usados está o bagaço da cana e os resíduos florestais. Então a gente tem o título em cima, esse negrito é o título, abaixo é o subtítulo. E a LIDE, tá? É esse primeiro parágrafo aí, vocês estão vendo. Esse primeiro parágrafo, isso aí é a LIDE, essa parte. A biomassa já responde por quase 10% da matriz energética brasileira e hoje é uma das principais linhas de pesquisa do país. Inclusive, já tem empresa produzindo já a própria energia a partir da casca de arroz e de aveia. A LIDE é como se fosse uma introdução, no caso do parágrafo. Então é exatamente essa parte aí que a gente chama de LIDE. E a outra parte, né, que a gente pode dizer, né? E engraçado que essa parte também, a maioria dos brasileiros pode até não saber o que é biomassa, mas ela está pertinho da gente todo santo dia. Essa parte também faz parte da LIDE, né? E o restante que sobrar é a parte do corpo do texto da notícia, tá certo? Então a gente tem aqui o título, subtítulo, LIDE e a parte do corpo da notícia. Então, professor, onde começa o corpo da notícia? Bem, o corpo da notícia começa na parte de biomassa e vai até o final do texto, né?
que é a ponta Suani Coelho, que é a parte finalzinha do texto. Então, vai de biomassa, é toda a matéria de origem vegetal, até essa parte final que diz sendo produzida e sendo injetada na rede, a ponta Suani Coelho. Então, finalizando aí o corpo da notícia. Tudo isso aí é o corpo da notícia. Acima, os primeiros parágrafos, eu tenho a lead. Acima eu tenho o subtítulo e acima de tudo o título. Né? Título, subtítulo, lead e corpo da notícia. Tá certo? Isso aí é a reportagem comum. E abaixo a gente percebe a assinatura do repórter. André Trigueiro. Foi o repórter que produziu essa reportagem. André Trigueiro. E a data ele colocou 30/10/2014. Então, beleza? Isso aí é a estrutura, né, da reportagem. Temos aqui um exemplo de reportagem, tá certo? Que vocês podem assistir. A gente vai clicar aqui para vocês verem, tá? Inclusive, esse material eu vou deixar disponível para quem quiser estudar ou ler, anotar. Tá bom? A biomassa já é a terceira maior forma de produzir energia no país. É responsável por 9% da matriz energética. Na segunda reportagem da série Energia, você vai ver que para diversificar a produção e atender a demanda de consumo vinda com o crescimento econômico, gigantes como a Itaipu ajudam no desenvolvimento de energias renováveis. Energia move o planeta. Acende as luzes das residências, liga os eletrodomésticos, movimenta as indústrias, acelera os veículos, conecta as pessoas. Os maiores consumidores de energia são as indústrias, as residências e o comércio. Juntando tudo, o Brasil consome quase 470 mil gigawatts-hora de energia por ano. Um número alto, mas pequeno ainda, diante de países mais industrializados, como Estados Unidos e China. Uma das formas de garantir a continuidade e o aumento deste consumo, com crescimento econômico, é diversificar a produção. Grandes hidrelétricas trabalham para isso. Em Itaipu, existe a preocupação de estimular o desenvolvimento de outras energias renováveis. Um dos projetos acontece bem aqui. Parece um contrassenso, uma empresa que vende energia hidrelétrica estimular novas matrizes que não dependam da água. Mas já do lado de fora, um posto de combustível, no tanque do carro, um tipo de gás composto principalmente por metano, que polui muito menos que a gasolina. E o mais importante, produzido a partir de restos de alimentos, vindos de restaurantes da própria usina. São 450 quilos por dia, suficientes para encher o tanque de 7 carros. Da sobra de comida, sobram também vantagens. Você pega o resíduo orgânico, coloca em sistemas que a gente chama de biodigestores. Esses biodigestores têm lá colônias de bactérias que degradam essa matéria orgânica sem a presença de oxigênio. À medida que ela vai degradando, ela vai gerando gás, ela vai soltando um gás. A biomassa é a terceira maior forma de produzir energia no país. 9% da matriz energética. O gás pode ser produzido a partir de qualquer resíduo orgânico, como dejetos de animais, sobras de abatedouros, bagaço da cana-de-açúcar. Um exemplo de energia limpa, barata, renovável. O potencial de produção de biogás no Brasil, se a gente transformasse todo ele em energia elétrica, equivale um pouco mais do que a usina de Itaipu produz. A previsão é de um aumento da produção de energia de biomassa no país. Mas ainda assim, um futuro mais moderno e de crescimento econômico depende de uma diversificação da matriz. O mercado em si, né, ele se regula e a energia renovável tem sido cada vez mais barata. Outro projeto de Itaipu aposta na energia elétrica como futuro da mobilidade. Mais da metade da frota é composta por veículos movidos a energia renovável e 62 são elétricos. Tem ônibus,
carros, avião. A mudança do veículo elétrico é um caminho sem volta e a razão disso tem a ver com a eficiência energética, além das emissões, né? Para o futuro desses motores, é desenvolvida uma bateria que leva na receita até sal de cozinha. É a bateria de sódio e níquel, totalmente reciclável, com matéria-prima abundante e barata. Uma solução às atuais de lítio, que custam mais caro. Um carro elétrico atualmente, o preço da bateria representa aproximadamente 40% do seu valor total. Com esse desenvolvimento realizado aqui em Itaipu, em conjunto com o Parque Tecnológico, visa uma bateria 100% nacional, né, cujo custo de produção da metade a um terço do valor atual dessas baterias. Os estudos em Itaipu são necessários para saber também de quanta energia o país vai precisar para uma frota ligada na tomada. A constatação é positiva. Se a gente adotasse uma lei rigorosa, de, a partir de hoje só fabrica carro elétrico, você teria 3% de aumento de consumo de energia por ano. 3% equivale mais ou menos à iluminação pública do Brasil, entendeu? Então, não é uma coisa assim tão significativa, né? Quase sem impacto para a rede, mas com grande benefício para o meio ambiente. Do 100% do petróleo que você joga dentro do carro, você consegue transformar menos de 20% em movimento. 80% gera calor e poluição. No futuro, provavelmente, nossos netos vão perguntar: nossa, por que você levar tanto tempo queimando esse recurso natural finito de forma tão inconsequente? Mas nós não tínhamos alternativa, mas agora já tem. E amanhã, na série Energia, você vai ver a força do vento. Então, interessante aí, né, que a gente acaba de ver, clicando no link, né, para a gente visualizar o vídeo, né, coisa bem interessante. E a gente acabou de rever aí uma reportagem que retratava a questão do próprio texto anterior, né, falando da biomassa e dos combustíveis, né, e em relação também aos carros elétricos, né, a questão da produção de energia sustentável, né. Bem interessante a reportagem que retrata esses temas atuais, né. Voltando para cá, a diferença entre reportagem e notícia. Então, como já falei, geralmente as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, como mostrei para vocês lá na reportagem escrita, tá? Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela se desenvolve um debate sobre o tema de modo mais abrangente que a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem intuitos de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido, né? Uma coisa que aconteceu no momento de agora, né? Um acidente, né? Um engarrafamento na BR. Aí tem lá a notícia do policial rodoviário federal, dos carros. Isso é a notícia, né? O comentário do feriadão, né? Que ocasionou o congestionamento daqueles carros, ou um acidente, enfim, isso aí seria a notícia. Tá certo? Em primeira mão. Não tem um cunho investigativo como tem na reportagem. Tá ok? A diferença é bem grande. Já as notícias são textos relativamente curtos, são impessoais, tá? Possuem o intuito de apenas informar o leitor de um fato ocorrido. Só isso. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo. Por exemplo, digamos que os Estados Unidos soltou uma bomba nuclear nesse momento na cidade da Rússia, na cidade de Moscou, né? Perdão, eu falei Rússia, né? Na cidade de Moscou, na Rússia, né? Então, nesse caso aí, a gente tem um exemplo, tá, de notícia. Eu estou retratando aqui uma hipótese, uma situação de notícia. Então, um relato do momento, do cotidiano, né? Um fato. A notícia seria isso. Já a reportagem não. A reportagem seria uma pesquisa, tá? Sobre determinado assunto. Então, logo podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Beleza? Então, vamos lá.
Já a fotoreportagem, o que é fotoreportagem, professor? Olha só, fotoreportagem é um gênero do fotojornalismo. Você fala em foto, você percebe que é a foto da notícia, né? Que tem o objetivo de registrar o decorrer de um acontecimento real e das pessoas envolvidas nesse fato. Normalmente as imagens de uma fotoreportagem são acompanhadas de pouco texto, seja ele introdutório para cada imagem, legendas que acompanham cada clipe. Então, isso é o que é comum na fotoreportagem. Vocês estão acostumados a ver, sempre notícia tem aquela fotinha com a legenda, então isso aí seria a fotoreportagem, beleza? Eu acho que comentei isso na aula passada também. Olha só, qual a diferença entre reportagem e fotoreportagem? A reportagem é um gênero de domínio jornalístico, marcado pelo aprofundamento dos fatos e abordagens feitas em uma notícia. Então, já a fotoreportagem se concentra no relato de fatos por meio de imagens. Certo? Geralmente a reportagem, às vezes, pode ter fotoreportagem, professor? Pode. A notícia pode ter fotoreportagem? Também pode. Tá? Comum acontecer isso. É uma mescla uma da outra, né? Então pode ocorrer. Qual é a estrutura da fotoreportagem? Vamos descer aqui mais. Beleza. Qual é a estrutura da fotoreportagem? Então a fotoreportagem é um gênero textual que tem grande carga informativa ou narrativa. Conta com um texto curto, objetivo, com um guia para que o leitor interprete a imagem, elemento principal desse gênero textual. Conta com um texto longo, mas não faz uso da imagem, pois é um elemento desnecessário para o gênero. Tá? Então temos aí um modelo de fotoreportagem, né? A gente vê aí estudantes fazendo protestos. Diz aí o letreiro, né? Quem não se informa, se conforma com qualquer reforma. Então são os estudantes que estão fazendo protestos em relação do novo modelo de ensino médio que foi adotado de forma impositiva no Brasil em 2016. Foi no momento que Temer assumiu e adotou o novo ensino médio, se não me engano foi em 2016. E os estudantes, né, estavam fazendo protestos sobre esse novo ensino médio, que seria o ensino médio integral. Né? Muitos estudantes fazendo críticas a esse novo modelo de ensino. Né? É bem interessante que os estudantes tendo voz, tendo críticas a esse novo modelo de ensino. E outro lado, um cartaz, outra moça com um cartaz dizendo: quando tudo for privado, seremos privados de tudo. E fazendo uma crítica também à questão da privatização, né? A questão da terceirização que está acontecendo também na educação. Umas meninas que são bem críticas, falando sobre a realidade do país, que estavam vendo nesse momento a questão da reforma das escolas, o novo ensino médio, né? E uma série de questões de privatizações. E o governo Temer, esse governo Bolsonaro, estava lembrando que Bolsonaro assumiu em 2018, né? Vamos retratar aqui, mas a questão do governo Temer em 2016, beleza? Não vou me ater aí a questões, né, de 2018, porque aí já é outro patamar, mas isso aqui, essa fotoreportagem é a partir do ano 2016, acredito, tá? Então vamos lá. A notícia, tá? Então, a notícia, o que é a notícia? Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Tá? A gente viu agora há pouco a fotoreportagem, a gente viu um modelo, e agora a gente está vendo o que é notícia. Né? Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos, narrativos e, ao mesmo tempo, apresentando, portanto, o tempo, espaço e os personagens envolvidos. Então, características da notícia. As principais características do gênero textual notícia são texto de cunho informativo, textos descritivos ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos, principal e auxiliar,
textos em terceira pessoa, impessoais e discurso indireto. Beleza? Fatos reais, atuais e cotidianos fazem parte das características da notícia. Seguindo em frente, temos aí a estrutura da notícia. Então, a estrutura da notícia tem o título, né? É a definição, é facultativo, é usado antes do título, né? Encontra-se antes do texto, é destacado com letras maiores ou de cor diferente, deve ser breve, atrativo e esclarecedor. Já o subtítulo surge depois do título, pormenorizá-lo é facultativo também. O item 2, o lead. O lead corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder as seguintes questões: quem, o que, quando e onde. Né? Então ali tem que ter essas 4 expressões, né? Palavras-chave: quem, o que, quando e onde. Já no corpo da notícia, o resto do texto responde as seguintes perguntas: como, porquê, consequências, fontes da notícia. Se bem que a estrutura da notícia é muito próxima à reportagem, né? Então, o roteiro da notícia temos o que, aí eu tenho resposta: mãe atira na cabeça do filho, na notícia, né? Quem? Adolescente de 15 anos, bebê de 9 meses. Como? Com um tiro acidental, mãe atinge o filho. Quando? 30 de junho de 2010. Onde? Rua Doutor Nélio Zumbi, Nova Lua, Zona Leste. Por que a notícia não especifica? Então, poderia especificar? Sim, poderia. Mas nesse caso aqui, não foi. Por isso, até a data da publicação, o bebê estava internado, mãe responderá ao processo em liberdade. Então aí a gente tem aí os fragmentos de como acontece de fato um roteiro de uma notícia. E aqui a gente tem um modelo da notícia que eu tirei da internet, tirei a foto, a imagem, né? João Azevedo e mais 15 governadores assinam carta ao Congresso pedindo auxílio emergencial de R$600. A gente vai clicar aqui no link e vai direcionar a notícia. Vamos aguardar o link abrir. Internet, um pouco lenta, mas é só clicar. Quem tiver com esse material PowerPoint que eu vou disponibilizar, é só clicar que ele vai direto, né, para a notícia. Olha só: João Azevedo e mais 15 governadores assinam carta ao Congresso pedindo auxílio emergencial de R$600. Aqui a gente tem o título, aqui é o subtítulo, tá? Carta destaca a crise sanitária provocada pela pandemia no país e a dificuldade financeira enfrentada pelos mais pobres. Aqui a gente tem a foto do governador, que seria a foto-reportagem. Aqui embaixo a gente tem a legenda, que geralmente tem na foto, né? Ok? E aqui a gente tem a lead, né? E aqui abaixo o corpo da notícia. Tá certo? E aqui as pessoas que assinaram a carta, né? Junto com o governador. Então vamos ver a notícia. O governador da Paraíba, João Azevedo, Cidadania e outros 15 estados assinaram nesta quarta-feira uma carta aos presidentes da Câmara dos Deputados e ao Senado pedindo que o auxílio emergencial aprovado seja R$600. Da mesma forma como ocorreu em 2020. A carta destaca a crise sanitária provocada pela pandemia no país e a dificuldade financeira enfrentada pelos mais pobres. O número de mortos pela Covid no Brasil passou de 300 mil nesta quarta-feira, 24. Temos o cenário dramático de quase 300 mil vidas perdidas. Diariamente, vemos recorde de mortes, lotação de leitos hospitalares, ameaça de falta de medicamentos e esgotamento da equipe de saúde. O calendário nacional de vacinação e obtenção de novas doses de imunizantes contra a Covid estão mais lentas do que as respostas que precisamos para reverter esse quadro, diz a carta. A proposta do governo federal para que esse ano é criar um auxílio emergencial com regras diferentes e um valor inferior ao pago ano passado. Uma medida provisória assinada na última quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido traz as regras segundo essa MP, serão 4 parcelas mensais até julho. A MP diz que serão 150 para essas pessoas solteiras, 250 para casais, 375 para mães que sustentam individualmente suas famílias. Apenas uma pessoa por família deverá ser beneficiada.
O benefício também deverá chegar somente para famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior ao meio salário mínimo. De acordo com o governo federal, o auxílio deverá ser pago a 45,6 milhões de famílias. Caso o benefício receba a Bolsa Família, prevalece a regra do valor mais vantajoso, ou seja, a pessoa terá direito ao benefício com maior valor, seja pelo programa ou pelo auxílio emergencial. Certo? E aqui as pessoas que assinaram a carta, os demais governadores, junto com o governador João Azevedo. Certo? E é isso aí, pessoal. Aqui é um exemplo, né, de notícia que eu acabei de ler para vocês, um modelo que vocês também podem clicar e acessar. E o mais interessante, leia a notícia para conhecer toda essa estrutura, esse contexto que eu acabei de mencionar aqui na aula, tá certo? E, fim de nossa apresentação, esclarecido aqui os 3 temas que a gente abordou nessa aula, são as considerações finais, né? Aula essa que a gente abordou os conteúdos, reportagem, fotoreportagem e notícia, 3 temas, né, que a gente abordou nessa aula, dizendo o significado desses 3 gêneros textuais. Na nossa próxima aula, eu vou enviar para vocês as tarefas, acredito que na quarta-feira, voltadas para esses 3 temas, conteúdos que a gente abordou nessa aula de hoje, da sexta-feira. Gente, no mais, a aula foi voltada para essas 3 temáticas e na próxima aula, na quarta-feira, será a aplicação da atividade, tá? E quem não viu essa aula, pode ver na quarta-feira, que vou disponibilizar também no YouTube e deixar lá para que vocês possam assistir, tá? E, no caso, eu vou publicar a atividade na quarta-feira sobre esses 3 assuntos, tá? Ok? Show, pessoal. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.